Daí, galera, mais um Bring Me Data, o podcast da Mac4, que visa entrevistar pessoas, lideranças e trazer conhecimento um pouco pra gente, compartilhar no mercado, né? Lembrando que esse podcast, essa iniciativa surgiu da necessidade, né? Eu sempre comentava, muito difícil achar conteúdo bom em português e convivo com pessoas incríveis e então decidi usar esse network, essa rede de relacionamento para trazer essas conversas, né? Sempre que eu abordo alguém para vir conversar aqui, eu digo isso, cara, não se preocupa, não tem roteiro, é um papo entre amigos, uma roda de conversa e assim os assuntos se desenvolvem. Hoje a gente está aqui com um amigo meu, Rodrigo, que surgiu de uma indicação do time da Mac4. O pessoal depois, pô, você conhece ele? Eu falei, conheço ele, já tem alguns anos. E é isso, deixa a palavra aí, acho que é melhor do que eu te apresentar, é você mesmo se apresentar. É um empreendedor nato aí que eu tenho acompanhado, sou fã, então faça as honras. Bem-vinda. Fabrício, super obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui, cara. É o segundo podcast que eu estou participando, mas coincidentemente, é de dois amigos que eu participei no podcast e faço questão de participar, de bater um papo. Acho que é sempre bom a gente manter isso, esse relacionamento ativo. Deixa eu contar rapidinho sobre mim, então, né? Vamos lá. Falando rapidamente, eu comecei minha carreira, eu formei em marketing, formei em propaganda e marketing porque eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida. Meu pai chegou e falou, filhão, acho que você vai mandar bem em PP, aí publicidade e propaganda, vai lá. Acabei que eu realmente não sabia, eu passei numa faculdade, entrei e comecei a mandar bem, comecei a gostar bastante, aí eu me formei, adorei o curso, não me arrependo de nada. Formei em propaganda e marketing e comecei minha carreira depois, na verdade lá em Campinas, num estágio de marketing mesmo. Eu sempre fui um cara muito de colocar a mão na massa, então peguei para fazer literalmente tudo que eu podia nesse estágio, até virar literalmente o braço direito do diretor da empresa lá como estagiário. E fui efetivado lá, chegou um tempo em que eu não tinha mais para onde crescer e a minha chefe era a esposa do dono da empresa. Eu bati um papo com ela muito transparente, eu falei, até o final desse ano, isso era 2014, se eu não me engano, até o final desse ano, ou eu vou participar de um programa de trainee ou de um intercâmbio, mas ano que vem não estarei aqui. E para minha surpresa, ela me apoiou, ela falou, eu tava só esperando o momento que você ia falar isso, porque eu tinha certeza que o caminho seria esse. Da hora. E aí foi super legal, ela me apoiou, acabei que eu passei no programa de trainee da 3M, entrei lá em 2015, foi um ano de muito aprendizado, porque eu era o único formado em propaganda e marketing, o pessoal lá era formado em administração, economia, engenharia e por aí vai. E o programa de trainee, normalmente você fazia o que eles chamavam de job rotation. Né? Perfeito. Você ia de área em área por um certo período de tempo. Na verdade, lá você ia numa área de gestão de projetos e você recebia projeto de tudo. Coincidentemente ou não, eu recebi projeto de tudo menos marketing. Então foi assim, qualidade, controladoria, finanças, logística, uma série de coisas que me trouxe muito conhecimento de como uma empresa opera no nível geral como um todo. Foi um ano de aprendizado absurdo. Isso foi 2015. 2016 eu fui para vendas. Então comecei a fazer uma carreira em vendas dentro da 3M. E na 3M eu era como se fosse um key account. Então eu tomava conta do segmento de farmácias. Né? Eu vendia para a Drogaria São Paulo, que era do grupo DPSP, que é São Paulo e Pacheco. Pacheco é no Rio de Janeiro. Então eu vendia para a Drogaria São Paulo, Drogaria Onofre, as drogarias do Walmart, que eram lá no Nordeste, era todo dia bom preço do Nordeste. E vendia também para a Extra Farma, que era do grupo Ultra. Perfeito. Fiquei um ano nisso, aprendizado incrível também, porque você muda de ter que atender um key account, um cliente que tem uma representatividade incrível no faturamento da empresa. E fiz isso por mais um ano, até que eu fui chamado para participar de um processo seletivo da BRF, que é a Sadia e Perdigão. Perfeito. E Quali, né? E lá me chamou muita atenção, porque o processo seletivo era assim, você vai participar para liderar uma equipe. E isso eu não teria na 3M por alguns anos ainda, porque é um perfil diferente de empresa. Perfeito, sim. E fui lá, cara, topei, fui aprovado no processo seletivo, cheguei lá e ele falou assim, Rodrigo, você vai tomar conta de Campinas até Mococa, divisa com Minas Gerais. Eu tinha umas 60 a 70 cidades lá para tomar conta, eu tinha um time de 12 vendedores, né? Eu era um supervisor de vendas, então tinha os vendedores que atendiam mercadinho, mercearia de bairro, açougue pequenininho e tudo mais. E, cara, foi mais um aprendizado incrível, porque eu saí de key account, né, de ir de social para atender um cliente, para ir, cara, suado, apertar a mão da turma ali na rua, que o cara nem queria. Eu já tive cliente que chegou, apertava a mão para mim e falava assim, o que você quer aqui, rapaz? Achando que eu tinha cara de moleque, eu tenho cara de mais novo, sei lá. O que você quer aqui, rapaz? Já passei por isso. Cara, uma loucura, o cliente nem estende a mão. Mas foi um aprendizado incrível. E aí, no meio termo, Fabrício, então, lá em 2015, quando eu estava na 3M ainda, meu irmão me chamou para começar uma produtora de eventos. Perfeito. Meu irmão, ele já fazia algumas festas e tudo mais, mas sempre na informalidade. Né? Lá em Campinas. Fazia, lá em Campinas. Era em Valinhos, na verdade, que é do lado de Campinas. E ele chegou, Digo, vamos fazer uma empresa? Vamos produzir festa? Eu falei, só se for sério. Ele falou, vamos embora, eu topo. Aí eu falei, então vamos.
Aí a gente começou, cara, no meio... Então, assim, desde 2015, desde 3M, eu já vinha fazendo, era trabalho durante de manhã e tarde, e de noite eu vinha produzindo eventos junto com meu irmão, e a gente começou a crescer. Tem uma história engraçada que a gente, na verdade, a gente levou prejuízo nos 4 primeiros eventos porque choveu. O pessoal brincava... Não, é assim, a gente não estava construindo uma marca, então não tinha previsibilidade nenhuma, vendia só na hora. Se chove, o pessoal não sai de casa. Claro. Resumo foi isso, tá? E aí na quinta deu certo, começou a dar certo, a gente começou a construir. Mas eu fiz isso de 2015 até final de 2018, meio final de 2018, que foi quando eu pedi as contas da... Na verdade, foi no primeiro semestre de 2018, quando eu pedi as contas da BRF para ficar só com essa empresa que era produtora de eventos. Perfeito. E aí depois, resumo, tá? Fiquei 1 ano nessa produtora de eventos, vi que não era muito isso que eu queria para minha vida. E eu tive, cara, em 2015 uma palestra com... Depois eu posso contar a história melhor, mas com o Dr. Osiris Silva, que é o fundador da Embraer. Que ele fala de educação e muito mais. E ali atrás tinha ficado uma pulga atrás da orelha assim, cara, eu devia ter aprendido um monte de coisa na escola, na faculdade que eu não aprendi. Perfeito. E aí ficou essa história, eu criei uma ideia ali, putz, e se tivesse uma escola que ensinasse o que a escola não ensinava? Mas lá em 2015, quem que era eu para criar alguma coisa assim? Não que eu seja hoje, mas pelo menos eu criei mais coragem nesse tempo. E aí depois que eu pedi para sair dos eventos junto com meu irmão, eu falei, Ti, tô fora, não vou mais seguir. Foi uma transição bem legal, porque foi ao longo do tempo, assim, eu fui ajudando em tudo que estava pendente comigo. Mas aí eu comecei a Escola Zax, né? Que era uma escola para ensinar o que a escola não ensinava para jovens recém-formados. E a escola foi crescendo, a gente chegou a bater 200 alunos, a gente fez cursos e palestras nas maiores empresas do Brasil. E começou a crescer e apareceu uma tal de Link School of Business no meio dessa história, no Instagram que a gente estava conversando antes, né? Eu acompanhava o tal do Além da Facul lá. E, putz, vamos criar uma faculdade inovadora para ser a coisa mais disruptiva na educação do Brasil. E eu falei, poxa, deixa eu ver o que vai ser isso daí, porque eles vão ter lá, parece que um curso de People Skills lá dentro. People Skills eram as soft skills, né? Eles só não chamavam de soft porque não tem nada de macio ou suave. Então é People Skills, porque você lida com pessoas, é interpessoal e intrapessoal. Sim. Perfeito. E aí eu me candidatei, entrei na Link, entrei como professor, dei aula durante 4 semestres lá de People Skills, ajudei a construir o curso de People Skills lá dentro. E apareceu a oportunidade de tocar o que a gente chama de MI5 Startups, que é como se fosse uma aceleradora, uma incubadora interna da Link. Se a Link é hoje uma faculdade de administração de empresas com foco em empreendedorismo. Perfeito. Então, se é para ter foco em empreendedorismo, o sucesso são as empresas dos alunos. Se o sucesso da faculdade é a empresa dos alunos, por que não construir um órgão, uma instituição lá dentro que ajude a acelerar para os que estão mais avançados, vamos chamar assim. E aí apareceu o MI5, falou, numa conversa com o Álvaro, que é o fundador lá, a gente falou, cara, tô precisando de alguém para tocar aqui. Bora. Ele falou, eu acho que eu digo top. Eu falei, vamos nessa. Não pensei um segundo e assumi o negócio. E ao longo do tempo eu pausei o projeto da Escola Zax e acho que nos últimos 2 anos o que eu venho fazendo aí é construindo o MI5 e a Link também. Resumo aí da história. Da hora, cara. Parabéns pela sua trajetória. Valeu, cara. E... Quando que o bichinho do empreendedorismo te picou? Porque você passou, né? Tanto quanto eu, acho que tudo que você contou, me vejo muito, assim, né? Ter passado por multinacional, ter querer trabalhar com educação, né? Então, quando que teve esse momento, já era desde pequeno? Eu tinha isso desde pequeno, não sei como foi com você, né? Porque muitas pessoas, acho que assim, os 2 grandes dilemas é como sair da multinacional, começar a empreender. Desafio. Como que eu paro, porque a jornada dupla que você já falou, eu fiz também, né? E como fazer isso, né? Já tinha isso, foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do processo, ou seja, já tinha claro que a multinacional era transitória, porque a Zax eu sei que não era transitória, né? Era um projeto que você tinha mesmo, mas ela se tornou um meio, né? Exatamente. Então, assim, ela cumpriu o seu objetivo. Talvez se eu te falasse isso há 3 anos... Eu não acreditaria. Exatamente. Né? Mas é um negócio de sucesso, Perfeito. porque hoje vejo você feliz, produzindo conteúdo animal. Então, acho que ela cumpriu aquilo, né? Com o que se comprometeu. Cara. Demais, com certeza. Então, assim, cara, resumindo, né? O primeiro, cara, o bichinho do empreendedorismo, ele me picou, acho que com a família, cara. Sim. Eu via meu pai, meu avô, e isso sempre me inspirou bastante. Que massa, velho. Eles... Parece até meio clichê de falar, mas realmente, assim, eu olhava eles e eu falava, cara, eu quero ter o meu negócio. Eu me inspirava demais, eu falava, eu quero construir igual eles estão construindo também. Sempre me inspirou bastante. Mas eu nunca tive o plano. Nunca tive plano para isso, assim, eu sempre tive um caderninho de ideias que eu anotava. Eu lembro ao longo do estágio, na verdade da faculdade, do estágio e do trabalho na 3M, antes de aparecer a ideia das Zax, eu lembro do caderninho de ideias de coisas que eu queria fazer, cara, sei lá.
Puta, eu ficava pensando assim, poxa, se eu quero comprar alguma coisa, eu lembro de essa é uma ideia que ficou na minha cabeça, porque isso me marcou bastante no empreendedorismo, que eu conheci depois de uma empresa, já vou entrar nessa história. Mas eu lembro de uma ideia que assim, cara, deixa eu hoje, para comprar uma coisa, eu quero comprar um celular, o que eu faço? Eu vou entrar na internet, eu vou buscar um monte de preço, eu vou abrir 15 mil abas diferentes, eu vou pesquisar, eu vou não sei o quê. Falei, por que eu simplesmente não anuncio que eu quero comprar alguma coisa e alguém vem, os vendedores vêm e me vendem? Uma cotação, tipo um bid. Abrir um bid, ou você inverte total a ordem do e-commerce. Você fala assim, putz, como que eu vou fazer esse negócio? Eu não faço a menor ideia. Aí pesquisando um pouco, eu falei, cara, é muito parecido com o que o Buscapé fazia na época, né? Agregador de preços. E aí eu conheci o Romero Rodrigues e comecei a estudar sobre empreendedorismo. O Romero foi lá na Link recentemente, o cara nota 1000, cara. Foi uma das melhores palestras que eu já assisti, foi muito legal. Mas enfim, então assim, eu sempre tive muito essa vontade, mas eu nunca tive um caminho claro do que fazer, né? E acabou que foi meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, meu irmão que me deu o pontapé inicial, porque eu tava na 3M e assim, meu pai, que nem a gente tava conversando antes, a família, independente de ser uma família de empreendedor, ela quer segurança para você. Não quer te correr risco, né? Multinacional, entrou como trainee, então você entra com aquele status de high potential, pode crescer, benefício, se tornar líder rápido, benefício, salário mais alto. Então você entra meio que dessa maneira, mas quando meu irmão chegou e falou para mim assim, Digo, vamos fazer? Eu falei, putz, cara, vamos. Se for sério, eu vou. E ele falou, vamos, então fechou, tamo junto. E aí começou, cara. E nesse meio termo aí, cara, assim, eu nunca nem parei pra me preocupar que, putz, metade do tempo é empreender e metade é trabalhar no multinacional. Cara, pra mim sempre foi muito prazer. Eu tava falando, eu sempre fui um cara muito mão na massa, então eu sempre gostei de construir as coisas. Então, brincadeira, assim, a gente tem grupos de amigos que eu ia lá e, putz, tem um grupo super tradicional, eu chego lá, eu faço um logotipo do grupo, e aí eu faço o moletom com a turma, eu faço o time de futsal que a gente tinha, fazia redes sociais, eu colocava a mão na massa, eu fazia, eu adorava, me divertia. Então, eu segui muito essa linha de, assim, enquanto estava me fazendo sentido para eu me divertir, construindo algo, eu sempre gostei dessa ideia de construir algo, eu continuei. E foi isso que me fez continuar em paralelo, né, o trabalho nas multinacionais e empreender, cara. Isso para mim fez sentido demais. E aí eu fui fazendo isso por um tempo. Fui fazendo e, enfim, chegou até hoje aí. Começou assim, cara. Começou assim. E quando você estava falando, eu peguei algumas coisas aqui. Acho que a primeira que me causou dúvida, e eu acho que a gente pode se aprofundar nesse assunto, pegando a sua história ali na BRF, né? Quando eles te disseram, tá, Digo, vem aqui, ó, vai liderar uma equipe. Certo. No processo de trainee da 3M ou na BRF, ao entrar nessa posição, você teve um treinamento de liderança? Cara, o pessoal vai brigar comigo aqui, mas assim, não tive treinamento de liderança. O máximo que você tem, assim, são algumas boas práticas. Sabe aquele negócio que, putz, cara, se você vai liderar uma equipe, você não pode demitir alguém sem que isso não seja uma surpresa para essa pessoa. Não pode ser surpresa. Então, sabe umas coisas bem simples, assim, que você vê, comumente você abre o Google e encontra, obviamente com boas fontes, né? Mas não tive, cara. Não tive. E mais do que isso, Fabrício, eu acredito mais, cara, que esse é o tipo de coisa que você pode ensinar o máximo na prática, mas você tem que viver, cara. Você pode tentar o máximo ensinar na prática, mas você tem que viver. Então, assim, quando a gente fala de liderança, eu vou te falar um pouco da minha visão do que eu enxergo, tá? Eu acho que a gente precisa conseguir diferenciar liderança de gestão. Liderança, cara, eu acredito que é mais sobre ser. É mais sobre o jeito de lidar com as pessoas. E a gestão é muito mais sobre técnicas. Então, talvez eu tenha sido ensinado algumas técnicas de gestão e por aí vai. Mas a liderança, você tem que passar por isso, cara. Você tem que olhar para outra pessoa, além do que ela é. Além de um subordinado ou uma pessoa da sua equipe, um colaborador, um par. Porque a liderança não é só vertical, né? É muito mais horizontal também. Tem a influência que você exerce. Enfim, cara. Então, acho que a liderança, para mim, cara, foi muito na prática e muito errando. Muito. Porque eu lembro claramente na BRF que quando eu entrei lá, eu assumi que isso era assim, eu sou o chefe aqui agora e eu preciso botar essa turma para correr, cara. Então, assim, sabe quando você entra numa empresa, a BRF era uma empresa tradicional, e eu entrei lá e eu tinha algumas inspirações, algumas pessoas, alguns pares, que eram pessoas que, assim, cara, estavam há 20, 30 anos e não tá nem aí por que você acha que é liderança, meu irmão. Perfeito. Tem que fazer isso e faz e acabou, e, sabe? Então, eu não tive treinamento, fui muito mais na prática mesmo, apanhando, errando. Na raça, mas hoje, cara, pra mim fica muito claro esse aprendizado, essa divisão entre gestão e liderança, cara. Muito claro, muito claro. Que massa, baita ponto. E assim, né, claro que eu costumo dizer
fiz essa pergunta já esperando essa resposta, porque é uma coisa muito comum e mesmo assim essas empresas dão super certo, são empresas lucrativas que estão há anos aí, mas é um ponto curioso que me chama muito a atenção, porque mesmo nós da Mac4, quando a gente traz alguém, a gente evita de trazer alguém para uma posição de liderança, a gente prefere construir as lideranças, os gestores dentro de casa, mas mesmo assim quando a gente está trazendo alguém, um postulante a ocupar um cargo de gestão e de liderança, de repente até dos dois ao mesmo tempo, eu pergunto isso. Cara, mas e aí? Como que você aprendeu a liderar? Qual que é a sua filosofia de liderança? Quais são os livros de liderança que você leu? E não tem isso, né? Então, tipo, por exemplo, a gente tem um MBA, tem uma faculdade, mas uma faculdade de gestão mesmo, né? Porque eu acredito que assim, a técnica ela precede a naturalidade. Se você tem o controle dos processos, do que precisa ser feito, o resto acontece com naturalidade. Então, essa inspiração, viver a cultura, e isso eu sinto muita falta. Até hoje, assim, mesmo grandes profissionais, e eu não estou dizendo que as empresas têm um mau resultado ou que eles têm uma baixa performance. Não, dá certo. Mas o que seria dos gestores, do líder, se sim, eles tivessem treinamento, gestão? Porque o que eu aprendi foi lendo. Esse preparo prévio. Exatamente. Então, assim, hoje, eu não sei se você tem liderados no seu time, mas como que você entende, se você já fez, ou se você está fazendo, ou se você tivesse que fazer a formação de um líder, de um gestor, qual o caminho que você seguiria? Boa, cara, bacana. Eu tenho uma equipe lá no MI5, a gente tem um time lá de 5 pessoas hoje. E, na verdade, mais do que isso, eu tenho um papel lá de liderança meio que horizontal, vamos chamar assim, das startups que são sócios da MI5. Que são 16 startups de alunos de graduação, que é uma galera de 18 a 20 anos, na sua grande maioria, tem algumas pessoas mais velhas, mas são pessoas que não necessariamente têm essa experiência profissional no quesito de organização, de gestão, de rotina, de conhecimento técnico, por aí vai. Então, acaba que essa postura de liderança, eu acho que não só minha, mas do nosso time que a gente está construindo lá, ela precisa permear todas as 16 startups também. Perfeito. E aí a gente está falando de umas 50 e poucas pessoas, cara. Mas entrando um pouco mais no detalhe, Fabrício, de como que eu vejo isso, de como que é o meu estilo, de como que eu treinaria alguém, que é o que você está perguntando, cara, assim, eu acho que a primeira grande capacidade de qualquer líder é saber ouvir, cara. A primeira, pra mim, assim, disparado. Por quê? Que nem eu te falei, cara, tem a liderança e tem a gestão. A parte de gestão é a parte mais técnica. É assim, com qual frequência você faz 1-1 com a turma, como que você dá o feedback pra esse pessoal e por aí vai. É uma parte mais técnica que você facilmente pode ser ensinado, ferramental. Perfeita palavra. E a parte de liderança, ela é muito, eu acredito realmente, cara, que é muito mais sobre ser do que ter ou saber alguma coisa. Então, quando a gente fala da liderança, cara, o principal ponto, isso é o que eu tento falar pro meu time sempre, é o que eu tento, mais do que falar, eu tento demonstrar, eu acredito que eu demonstro sim isso, obviamente a gente sempre tem a oportunidade de melhoria, né, mas eu sempre tento fazer muito isso, primeiro, saber ouvir demais. Demais, cara. Então, assim, mais do que eu te falei, mais do que um subordinado, uma pessoa que tá na sua equipe, você está lidando com uma pessoa lá. Perfeito. Se eu parar para pensar, eu tenho os meus problemas dentro de casa, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho as minhas ansiedades, eu tenho a minha autocobrança, todo mundo tem as suas, cara. E às vezes quando você tá lá na correria, você tá, putz, eu preciso cobrar tal pessoa do meu time não tá fazendo tal coisa, você não para pra pensar que às vezes ela tá num momento ruim. Agora, se você tem a liberdade para conversar com ela, se você ouve, se você sabe perguntar da melhor maneira, se você cria, mais do que saber perguntar, se você cria um ambiente favorável para isso, e o ambiente não é só o momento, é a história do que você vem construindo com essa pessoa, se você consegue fazer isso, você consegue atuar como um líder que tem esse contato muito mais próximo com as pessoas. E a partir daí você destrava um negócio, é assim que eu enxergo, você destrava um jeito de ser que você permite a pessoa admirar. E eu não tô falando admirar aqui de, nossa, inspirar, você tem que ser o líder inspirador, mas você permite a pessoa falar assim, né? Existe um motivo para ela estar ali liderando. Então você meio que abre a porta para isso, você abre essa conexão. Então acho que assim, primeiro, o principal, saber ouvir, e o segundo, cara, transparência. Eu sou um cara muito transparente, cara. Muito transparente. Isso tem um lado ruim, principalmente no Brasil. Tem um lado ruim, principalmente no Brasil. Mas eu sempre tive isso até na minha vida pessoal, cara. Então, assim, até em relacionamento, sabe? A primeira coisa que eu falava é assim, ó, eu vou ser o cara mais transparente. Eu vou falar, eu acho que eu aprendi ao longo da vida que quanto mais rápido a gente fala o que incomoda, menos isso incomoda no longo prazo e mais rápido a gente resolve o problema. Então, a gente precisa ter muita transparência. E eu trouxe isso para um relacionamento profissional 100%, cara. Então, assim, a ponto de... Vou dar um exemplo recente, que é o primeiro que me vem na cabeça, tá?
sem entrar muito em detalhe, mas a gente teve o desligamento de uma pessoa na equipe na última semana. E hoje eu faço sempre segunda-feira, no começo da manhã, a gente faz uma weekly, que a gente bate um papo sobre como foi o final de semana de todo mundo e tal, e depois a gente entra numa parte mais profissional. E eu tomei a liberdade de ser muito transparente com o time e falar exatamente o que aconteceu naquela conversa, como que foi aquela conversa, por que a gente agiu dessa maneira e não de outra. Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas eu acho que dá para entender assim, o que é a transparência em si como um todo, sabe? Então é nesse nível, cara. Acabou de acontecer, eu falo, turma, deixa eu contar uma coisa para vocês. Foi assim que aconteceu. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisa. Me chama para conversar, vamos tomar um café, vamos almoçar, alguma coisa, mas não deixa passar o que pode estar incomodando. Né? Acho que eu sempre tive isso muito forte em mim, cara. Cara, eu li uma vez um ditado chinês que é muito massa, né? Que existe uma lagartixa que mora embaixo do tapete, né? E toda vez que você vai jogando a sujeira, ela vai crescendo, você vai alimentando ela. Perfeito. Essa é uma coisa que eu trato também. Mas sobre transparência, eu ainda tenho uns pontos para aprofundar com você, mas ouvir as pessoas. Boa. Então, queria falar um pouco mais disso. Porque assim, e aí, né, eu acho que também dentro de liderança, vulnerabilidade, transparência são coisas super importantes. E nós somos jovens, né? Eu sempre falo, cara, tô em formação. Quem sou eu pra... Sempre. Né? Então, eu tenho muita dificuldade em ouvir as pessoas e eu quero que primeiro você defina, dê exemplos mais práticos do que ouvir as pessoas. E eu vou te trazer assim, por exemplo, enquanto você falava, eu tava aqui pensando, pô, será que eu posso também, né, começar a aplicar isso no meu dia a dia? Porque, cara, esse podcast eu costumo dizer que é uma bênção, porque eu saio daqui sempre com um aprendizado. Sempre aprende falando com os outros. Do penúltimo, eu peguei um livro de liderança que eu tô indicando para todo mundo, The Score Take Care of Itself. Genial. Não conhecia isso. Cara, pode ler. The Scores Take Care of Itself. Isso, tipo, é um head coach da NFL, ele ganhou vários títulos lá da velha guarda, dos anos 90, 80, e ele fala, cara, tipo, o resultado, não se preocupa com o resultado. Tá. Ele vem. Mas é da hora, assim, ele tipo, si, cultura. Ele si mesmo. Legal, é a filosofia de liderança dele. E eu tenho começado a querer falar mais sobre filosofia de liderança, desenvolver, né, uma metodologia, né? Não vou falar um framework, mas sim, boas práticas, né? Que deveriam ter sido ensinadas, porque hoje eu vejo, né? Quero depois falar também de uma questão de idade, liderança, que eu vivi um desafio, quero ouvir sua opinião. Mas enfim, ouvir as pessoas. Cara, às vezes, digo, eu tenho medo. O que acontece, cara? De cruzar uma linha de... se tornar um psicólogo. Não porque eu seja contra, mas eu não sei ser psicólogo. Eu posso causar um dano. Função ali na hora, exato. Né? Então, e eu acho, não sei se acontece isso com você, mas quando você dá muito liberdade, a pessoa começa a trazer muitos problemas de vida pessoal, cruzar essa linha, assim. Então, como delimitar, como conduzir isso e os exemplos que eu citei no começo. Aí, que você pode trazer pra gente? De novo, assim, eu vou te falar que isso já aconteceu comigo, não no meu time hoje, não nos times que eu liderei, mas isso aconteceu comigo com alguns alunos da Escola Zax. Porque lá na escola, pô, você tá lá como professor, o cara que tá na frente da sala de aula, founder. Embora eu sempre tentei trazer algumas pessoas que eram, assim, profissionais da área, então, sei lá, se eu vou falar de inteligência emocional, eu trazia um cara que ele é o expert nisso, uma mulher que gerenciou equipes de RH em multinacionais pelas últimas 2 décadas. Se eu vou trazer alguém falar de produtividade, eu trazia o cara que era o gerente de produtividade, gerente de logística gerente América Latina de logística da 3M para dar aula de produtividade. Então eu sempre tentei fazer isso, mas eu também estava lá na frente. Então acho que meio que naturalmente acontecia meio que essa hierarquia ou exercer essa influência de liderança com os alunos também. E eles, sim, cara, eu sempre fui um cara muito brother, muito aberto. Então, assim, a galera vinha e falava. E chegava um momento, cara, assim, de novo, eu vou começar pelo final da sua pergunta, que é como que você faz para não cruzar uma linha e por aí vai. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Devem não, com certeza tem outras maneiras para isso, mas eu sempre fui muito transparente com relação a isso, cara. Então, assim, na hora que a pessoa vem me perguntar, vem falar de alguma coisa mais profissional, eu falo, eu vou te falar aqui algumas coisas que é o que eu acho, porque você está me perguntando, senão eu não teria muita liberdade de falar isso. Mais do que isso, eu vou te falar algumas coisas aqui, isso não precisa ser um conselho para você, muito provavelmente isso não vai ser um conselho para você, porque a minha vida é muito diferente da sua, e eu conhecia muitos alunos, então eu citava coisas diferentes que a gente tinha na nossa história. E mais do que isso, cara, eu falava assim, o meu papel aqui não é ser um psicólogo, e eu recomendo que se você está entrando nesse assunto, cara, você precisa falar disso com o seu psicólogo, você fala. Então, assim, se você quer uma opinião, eu vou te falar um pouco do que... E assim, eu sempre fui muito transparente com relação a isso. Aí, mais do que isso, uma coisa que eu sempre tive muito... Eu sempre fui um cara, quando jovem, eu era muito impulsivo. Fala na lata, respondia, brigava e tudo mais. Então,
Ao longo do tempo e dessa minha formação, vamos chamar assim, eu aprendi a mais do que quando você vai conversar com uma pessoa que quer ouvir sua opinião e tudo mais, muitas vezes o que essa pessoa quer, número 1, muitas vezes o que a pessoa quer é só ser ouvida. Atenção. Na hora que ela fala, você não fala nada, e ela fala assim, Fabrício, obrigado, irmão, puta, foi animal. Você fala, como assim, eu não falei nada? Fala, beleza, é isso. A pessoa precisava ser ouvida, então isso é uma coisa. Quando isso não acontece, quando a pessoa realmente quer ouvir algumas coisas, uma coisa que eu faço é muito mais perguntar do que afirmar, cara. Então, assim, eu tento entender da melhor maneira. E mais do que isso, cara, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Recentemente eu digo assim, nos últimos anos, mas é um desafio pra mim. Como que eu consigo ouvir pra entender, passa pela pergunta, né? Pra entender e não ouvir pra responder. Sabe? Porque é meio que natural. Eu já me vi isso muitas vezes, em alguns momentos até mais jovem, que a pessoa vem te perguntar alguma coisa, você vai falar, deixa eu falar o que funcionou pra mim, porque provavelmente vai funcionar pra ela, segue o jogo e segue sua vida. Sabe? Tipo, você fala, cara, não é assim que funcionam as coisas. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo cada vez mais a fazer melhores perguntas, a ouvir, e vai muita conversa mesmo, cara. Ouvir pra entender e não pra querer responder ou resolver o assunto do jeito mais rápido, cara. Acho que são algumas coisas que passaram na minha cabeça aqui. Show de bola. E cara, e aí quando a gente entra no assunto de people skills, né, que você falou, fui chamado, depois eu acho que também queria que você contasse um pouco mais da Link, da MI5, né, um pouquinho de como funciona mesmo, né, acho que muitas pessoas não conhecem, nossa, uma coisa que eu sou fã, eu gosto muito, acompanho, achei animal. Mas antes disso, né, você chegou lá através para ser professor de people skills. Foi. Né, que são soft skills. São as soft skills, cara. O resumo é isso. A gente só não chama de soft skills lá porque soft em inglês é macio, é suave. Cara, não tem nada de suave pra você falar de gestão emocional, de liderança, de produtividade, de enfrentar sua ansiedade, de sua autocobrança e por aí vai. Não tem nada de macio, nada de suave. Então, a gente divide as people skills lá na Link, são 8 semestres de graduação. Né? Perfeito. Então, dentro desses 8 semestres, a gente tem 4 anos em que cada ano a gente fala de um assunto em específico. Um assunto e aprofunda nele. Exatamente. Então a gente divide em 4 pilares, que são pilares de algumas metodologias que a gente vê em comum, tá? Então se você pegar Daniel Goleman, que é o jornalista que se formou em psicologia para falar de inteligência emocional, ele passa ali por 5 pilares, a gente juntou 2. Se você pegar outras pessoas, elas vão sempre passar por esses pilares também. Então a gente começa com self-awareness, que é o autoconhecimento, para depois a gente falar de self-management, que é a autogestão. Então, primeiro eu me conheço para depois eu tentar resolver alguma coisa e fazer alguma coisa com relação a isso. E essas duas são interpessoais, eu comigo mesmo. Para depois a gente falar de social awareness, então de empatia, de consciência social, de entender o ambiente, para depois falar de relationship management, então de gestão de relacionamentos, de exercer influência sobre outras pessoas e por aí vai. Os 2 primeiros são interpessoais e os 2 últimos são intrapessoais. E existe uma ordem lógica de começar com o interpessoal, eu comigo mesmo, para depois você começar a lidar com outras pessoas. Então, o curso de People Skills lá dentro da Link, tanto da graduação quanto do programa de MBA que a gente tem lá, que é um MBE, que é um Masters in Business and Entrepreneurship, um MBA focado para empreendedorismo, a gente vai sempre passar por esses 4 pilares dentro do programa de People Skills. E não sei como que... Você quer que eu aprofunde um pouco mais em como que são as aulas ou como que foi esse processo? Acho que sim, eu queria falar, principalmente, né, que o pessoal me trouxe aqui, né, do neuromarketing, né, enfim, das ciências, né, principalmente focada em produtividade. Boa. Isso é a nossa grande curiosidade, assim, porque eu tenho visto, cara, nossa, sofrimento, assim, da galera, principalmente home office. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa dificuldade, né, de foco, de produtividade, de estímulo. Então, se você puder contar brevemente qual que é a lógica do que vocês ensinam. Claro que a gente tem que passar pelo ferramental, né, que é o que as pessoas gostam, né? Com certeza. E direto vejo você colocando algumas coisas legais ali, né, de planilha e tal. Então, o que você pode trazer aí pra gente de produtividade? Boa, bacana, cara. Então, assim, vamos lá. Entrando nessa parte de produtividade dentro de People Skills, a gente fala disso particularmente no 3º semestre da Link, que significa que a gente passou pelo primeiro ano, que é o ano de self-awareness, de autoconhecimento, autoconsciência, de você começar a entender como que você reage às coisas e por aí vai. Então, a gente passa por isso,
Então é importante falar que a gente passa por isso primeiro, para depois a gente começar a abordar o tema de produtividade. Muita prática? Cara, você diz nas aulas como um todo? Isso. Cara, todas as aulas têm um exercício prático ali. Eu lembro Eu não tô mais dando aula, né? Deve ter mudado eventualmente uma outra coisa, mas prática não deve ter saído, com certeza. E a gente sempre tentava trazer alguns exercícios ali, cara, que vão desde assim... Se eu te perguntasse agora quais são as 3 coisas que mais te trazem ansiedade, que mais te geram ansiedade, ou se eu te perguntar agora quais são os 3 principais valores que guiam as suas decisões, você saberia responder de um jeito mais simples? A gente solta isso para os alunos. E estou dando exemplo aqui de duas aulas dentro das, acho que 15 que tem por semestre, alguma coisa assim. E a gente começa a abordar isso com eles. Então a gente traz um pouco de teoria, a gente discute isso dentro de sala de aula, a gente coloca eles para discutir em grupo e ouvir outras opiniões. Perfeito. A gente traz pessoas de fora para falar de como que, por exemplo... ter alguns princípios ajudou na construção de tal startup, fez com que ele tomasse decisão X e não Y e por aí vai. Então a gente sempre tenta trazer isso na prática. Então isso passa, essa parte de self-awareness passa no primeiro ano. E aí depois, quando a gente vai entrar na produtividade, cara, eu vou te falar algumas coisas que eu aprendi e que para mim são essenciais para falar sobre produtividade, cara. Eu venho estudando isso literalmente desde 2017 para 18, que foi quando eu comecei a construir aí, comecei a pensar em construir a Escola Zax, porque quando eu tive a ideia lá em 2015, cara, eu comecei a estudar bastante. Mesmo não executando o MVP da Zax, alguma coisa do tipo, eu estudava bastante. Então acho que desde 2017, mais ou menos, eu venho estudando bastante sobre isso. Cara, produtividade, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu falaria sobre produtividade é que ela não é ferramental. A gente acha que a produtividade é ferramental, que é o que as pessoas querem, que é o que é mais fácil de vender. Claro. Poxa, o Notion tem uma inteligência artificial, caramba, agora eu vou ser muito produtivo. Cara, o ferramental, ele é pós de alguma coisa que é muito mais comportamental, processual. Então, assim, dentro das aulas de produtividade que a gente dava na Escola Zax e que a gente dá dentro da Link, e que eu falo com todos os alunos, e que mais do que isso eu vivo todo santo dia. E eu vejo muita gente vivendo, depois que a gente trouxe essa metodologia para eles, a gente fala que a produtividade como um todo, cara, você precisa primeiro entender uma série de coisas para depois pensar na ferramenta. Porque o jeito que a gente vai entender e falar de processos, você consegue se planejar e se organizar muito bem, usando um caderninho, usando um quadro branco que fica atrás da sua mesa, usando o Notion, usando o Asana, usando o Todoist, usando o Trello, usando o XYZ, o que você quiser. O bloco de notas do celular dá para fazer isso muito bem, se você tiver o processo bem definido. A partir de entender esse processo, aí sim a gente começa a falar de ferramenta. Porque não tem como negar como a tecnologia ela vai facilitar e reduzir o tempo de uma série de coisas, cara. Sim. Então, assim, isso é uma das coisas mais importantes que a gente fala dentro de produtividade como um todo. Mais que isso, cara, tem uma parte de produtividade como um todo, que aí eu acho que relaciona bastante com o self-awareness, com a autoconsciência, que é o primeiro passo, quando a gente fala de people skills como um todo. Então, antes de falar de como resolver um problema, entende direito o que é o problema, como que ele acontece, quando ele acontece, quais são os padrões em volta dele e por aí vai. Então, tem uma analogia muito legal que a gente fala lá de produtividade, que é, pensa que você vai construir um prédio. Para você construir um prédio, você tem que primeiro ter um terreno, certo? E o seu prédio vai em cima desse terreno. Se você tiver ali um monte de entulho no terreno, cara, esse prédio vai sair torto ou nem sair, esse prédio vai. Né? A analogia da produtividade é a mesma coisa. O prédio ali é a sua produtividade, cara. Se você não der uma olhada no que está dentro daquele terreno, que é você, a sua vida, a sua situação como um todo, se você não olhar para isso, vai dar ruim. Eu coloco minha mão no fogo que muitas das pessoas que vão ouvir esse podcast, que provavelmente você, que eu, que todo mundo aqui já tentou, putz, cara, eu li um livro que eu tentei me planejar daquela maneira e não deu certo. Eu vi um blog, um vídeo no YouTube, tal pessoa ensinando para eu fazer aquilo, eu achei que ia resolver minha vida e não deu certo. Você vai ler o Getting Things Done lá do David Allen, um livro super legal, mas você vê, cara, é um livro meio complexo, ele fala para você ser all-in em uma coisa assim, que você tem que fazer exatamente isso e não vai dar ruim. Então, assim, não necessariamente é isso. Existe um padrão, obviamente, para isso estar dando certo, para o Google ter implementado, uma série de coisas, mas o Google ou quem implementou não é todo mundo. Uma coisa que existe no mundo como tudo, quando a gente fala de people skills, é um número infinito de variáveis. Perfeito. E um número infinito de situações, exatas, cenários, né? Zero exatas e que precisam ser levadas em consideração, cara. Então, assim... Falei da parte ferramental e processual, acho que é importante. Falei dessa parte do prédio. Tem uma outra coisa que, para mim, define uma regra da produtividade, cara. Nada na produtividade, pelo menos do que eu experimentei, do que eu vi outras pessoas fazendo, nada é um all-in.
tudo é um remix, cara. Tudo é assim, você consegue adaptar eventualmente uma coisa aqui, uma coisa ali, você precisa fazer isso, porque se você for seguir do jeito simples, que querendo ou não é o que o nosso cérebro quer, né? É a resposta rápida. Se você for seguir dessa maneira, não vai dar certo, cara. Perfeito. Não dá certo e assim, eu cansei de ver isso na prática com os alunos e por aí vai. Cara, eu tava até anotando aqui que eu gostei muito do que você falou, porque também, tanto quanto você, eu sou uma pessoa que ama estudar, que ama ir atrás, e não acho, né? Aprendi, né? Claro, com o passar do tempo, das experiências que, cara, se você quer alguma coisa, vai lá você e faz. Não que não é possível delegar, mas, pô, quero quebrar, quero cortar um caminho. Cara, estuda. Tipo, direto eu vou recorrer a um amigo, o cara não me elucida muito bem aquilo que eu tô procurando, mas ele me dá os caminhos de onde procurar, de onde pesquisar. Eu faço isso muito com meus pais, né? Então, direto, pô, minha impressora não tá funcionando. É porque a gente que trabalha com tecnologia acaba virando saque, né? Vira o primeiro chamado aberto. Com a gente. Então eu falo, cara, tudo bem eu sei resolver, mas se você pelo menos não tentar, porque esse é um processo de autoconhecimento e de fixação daquilo que você nunca mais esquece, aí eu não consigo. Porque você pode travar. Chegar pra você e falar, Digo, travei nisso aqui, cara, eu já estudei tal, get things done, já estudei tal, mas, cara, ainda não desvendei meu mistério da produtividade. Mas pelo menos você passou pelo processo prévio. Que é isso que vai fazer te aprender. Então, assim, eu nessa busca por estudar, por fazer várias coisas, trazer coisa pro time, eu faço toda uma vez por mês um treinamento sobre liderança, gestão. E aí, tipo, uma coisa que eu não faço, todo mundo até já sabe no treinamento cara, eu mostro como que eu faço na prática, mas eles falam, beleza, me manda esse modelo, me manda essa planilha. Eu não mando. Porque, tipo, não tem essa ensinar a pescar. Não é isso. Porque ao você fazer, você vai aprender que aquilo... Quando eu fui aplicar o GTD, a gente fala assim, né, lá, na minha caixa na minha inbox, não ficou exatamente como ele falou que era pra ficar. Porque eu fiz e eu falei, cara, não existe bala de prata. Eu vou fazer, adaptar. Então, assim, eu acho que esse é um ponto sensacional, assim. É claro que, tipo, eu acho que às vezes a gente tem que até usar como isca, né, o método, o framework, para trazer a pessoa para conversa. Traz audiência. Porque o cara fala, é a bala de prata. É lógico. E aí depois, cara, não existe uma regra que se aplica a todo mundo. Então eu sempre falo isso no treinamento, tem lá escrito em vermelho. Galera, isso é o que eu, Fabrício, faço. Eu peguei todos esses métodos, fiz um catadão, um misturadão. Fez um remix com eles aí. E fiz o meu. Então, assim... acho que uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber como que é o seu... Porque assim, quando a gente fala de produtividade, eu entendo pelo menos de rotina, de processo, de dia a dia. Qual que é a sua rotina? Boa. Então, assim, como que você gerencia a sua vida profissional? Assim, passo a passo. Cara, eu vou falar pra você eu vou tentar fazer isso do jeito mais explícito e simples possível aqui, que eu vou passar por 3 passos que eu tenho certeza que qualquer coisa que qualquer um for estudar sobre produtividade vai passar por esses 3 passos. É o jeito que eu faço, tá? Eu comecei fazendo no caderninho, eu dei uma foto antiga no meu Instagram, cara, que era um bumerangue que eu postei assim, que é um caderninho, sabe quando você pega e folheia tudo assim, tem um monte de check feito assim, eu tinha um caderninho, depois eu tive um quadro branco que ficava atrás de mim, porque quando eu tava no home office, assim, eu vivia no escritório, eu dormia naquele escritório, então assim, tudo era meu lá, então eu fazia muito visível, anotando no quadro branco, separando post-it aqui e ali, um Kanban básico, por aí vai. E aí depois eu fui pro Trello, e depois do Trello eu fui pro Asana agora. E agora eu tô no Asana. É parecido? Igualzinho? Não, igualzinho, não é parecido. Caramba, igualzinho, sensacional, coincidência. Eu tô no Asana agora porque o Asana ele me ajuda não só com as minhas tarefas, mas como meu papel de head do MI5 é ajudar as 16 startups que tem lá, eu preciso ter uma visão mais fácil e o Asana me permite essa visualização mais fácil do que está andando nas 16 startups e da minha equipe, além das minhas tarefas pessoais. Coisa que, por exemplo, o Trello não fazia. A usabilidade, a interface e o UI como um todo ali não era tão legal para esse número de tarefas a serem geridas, e tarefas e projetos, vamos chamar assim. Para mim não encaixou tão bem. Mas os três pontos que eu acho que são extremamente importantes e que dá para todo mundo que estiver ouvindo esse podcast aqui, se não tem um jeito de se organizar bem, de se planejar bem, com certeza terminou o podcast, consegue fazer, seja no caderninho ou no aplicativo mais updated que existia aí no mercado. O primeiro passo, cara, é você ter o que
o que a turma do mundo de tech vai chamar de um backlog, né? Em resumo, é o seu catadão de coisas para fazer. É uma porrada de coisa para fazer que você tem. Para um dia ali, normalmente um final de semana, né? Um domingo à noite ou um comecinho da segunda-feira. Particularmente eu prefiro domingo à noite porque eu já estou me preparando para a semana. Não te deixa ansioso? Meio padrão. Cara, não me deixa, cara. E assim, não me deixa ansioso. Cara, eu sou apaixonado no que eu faço, cara. Então assim... Você já tá natural. Eu queria dormir menos, sinceramente, cara, pra poder fazer mais as coisas. Eu adoro, cara. Então, pra mim, ficou natural. Mas, assim, se te deixa ansioso, sexta-feira, final do dia, às vezes é uma boa maneira de fechar o dia, sabe? De fechar a semana, de concluir ali com um sentimento de, assim, cara... Perfeito. Dever cumprido, fechei, já a próxima semana já tá planejada, deixa eu curtir o final de semana desligado agora. Porque eu entendo que eu acho que esse sentimento que eu tenho com relação ao trabalho é definitivamente a minoria no mundo. Sim. Definitivamente. Mas é mais uma vez achar o que funciona. Talvez seja até momentâneo, né? Sim. Talvez seja até momentâneo, mas pra mim hoje o que tá funcionando é agora. Nunca foi sempre assim. Foi. Eu sempre foi domingo, mas hoje em dia tenho preferido fazer no segundo. Eu ainda faço no domingo, cara. Pra mim ainda encaixa bem. Muda quase nada, sinceramente. Sexta-feira à noite, sábado, quando encaixar. Importante fazer. E outra, é um negócio rápido, cara. Só o primeiro que às vezes demora um pouquinho mais, porque você tá bagunçado, é natural que você olha pra trás e tem uma cacetada de coisa pra fazer. Por quê? Porque você não fez antes. Então, limpa, é como se fosse tirar aquela poeira embaixo do tapete, da lagartixa. Jogar umas coisas fora. Joga o que precisa fora e aí depois, cara, daqui pra frente vai ficar mais fácil. O começo é sempre o mais difícil. Mas o primeiro passo, cara, sempre tem aquele backlog, então é o porrada de coisas pra fazer. O que eu falo que é regra aqui pro pessoal? Precisa ter um único lugar onde você tem todas as suas coisas para fazer. É um único lugar. Eu já fui essa pessoa, eu conheço muitos alunos, muitas pessoas que, eu anoto às vezes no caderninho, coloco no aplicativo, mas vira e mexe, você abre assim, tem post-it espalhado pelo caderno, post-it na mesa colado no computador e por aí vai. Tem um monte de coisa e o que acontece? O que deveria ser a única coisa, o seu porto seguro, né? Quando você está procrastinando ou quando você está meio perdido, o porto seguro é para onde você olha, que é o backlog, é esse catadão. É só lá que estão as minhas coisas. Se você criar essa disciplina de só lá ter as suas coisas, isso já é, cara, um bom passo. Não diria que é meio passo, mas é um bom passo andado. Então, o primeiro passo é esse, é ter um backlog e isso ser a única coisa o único lugar onde você vai colocar as suas tarefas. Passo 1. Passo 2, priorização. Não tem como. Então, a priorização aí a gente pode passar por matriz de gravidade, urgência e tendência, a gente pode passar por Eisenhower, todos esses nomes pode colocar no Google, que vai ensinar até melhor do que eu, mas que vai falar no detalhe melhor do que eu, mas precisa ter um passo de priorização. E qualquer metodologia de produtividade que a gente encontrar no mundo vai passar por isso, vai passar por priorização. Não tem como escapar. Então, na priorização, cara, o que mais eu recomendo é assim... a gente depende muito, né? Se eu for falar de priorização para um líder, se eu for falar para priorização para uma pessoa que está num trabalho mais operacional, se eu for falar de priorização para uma pessoa que está num trabalho mais criativo, se eu for falar de priorização para uma pessoa... Tem vários perfis diferentes. Então, não necessariamente isso daqui vai ser regra, mas assim, quando a gente fala de priorização, precisa se levar em consideração, primeiro, uma gordurinha, o que você acha que você vai conseguir fazer dentro desse dia ou dessa semana, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque vai aparecer imprevisto. Contingência. A única coisa que a gente sabe do imprevisto é que ele é previsto. É meio que isso. Então, vai aparecer, você tem que ter esse plano de contingência. Mais do que isso, cara, minha recomendação, eu acho que isso daqui é para o meu tipo de trabalho, então estou falando com esse disclaimer, porque eu conheço outras pessoas que às vezes encaixam melhor que isso, mas para mim, passa muito longe de você planejar o que você acha que você vai fazer em cada um dos dias. Na segunda eu vou fazer isso, na terça aquilo, na quarta aquilo. Para mim, assim, você dá margem, portão aberto para dar ruim. Por quê? Porque se atrapalha a segunda, atrapalha consequentemente todos os outros. Então, o risco é alto, consequentemente reduz esse risco. Como que eu priorizo? Quais são as 5 principais tarefas que eu tenho que fazer nessa semana? Perfeito. Nessa semana. Isso para mim está sempre muito claro. Mais do que isso, obviamente, você vai precisar cruzar isso daí com, às vezes, prazo, né? Tem tarefa que não dá para ficar até sexta, tem que ficar até terça e por aí vai, mas enfim. Primeiro passo, ter esse backlog, que é um porto seguro, é o único lugar onde você coloca tudo. Segundo, priorizar suas tarefas. E terceiro, fazer uma revisão de tudo. Essa revisão de tudo ela tem 2 passos. Ela tem um passo, que é uma revisão diária, que é assim, terminou o dia, revisa isso. Dá o check ali no que você fez na sua tarefa, ou clica no Asana na tarefa que foi, ou arrasta ela do Trello
pro quadro do done, alguma coisa do tipo, mas tem que ter algum tipo de revisão. Digo, apareceu tarefa no meio do meu dia, tem que ter um tipo de revisão de colocar isso dentro do seu backlog. Mas a minha tarefa que apareceu é para amanhã, tá bom, coloca no seu backlog. Qual que é o próximo passo 2? Priorizar. Priorize e coloca na frente de alguma outra coisa que é mais importante. Então, assim, dá para fazer desse jeito, usando esses três passos, dá para você lidar, assim, tranquilamente com qualquer maneira de planejamento, priorização e organização das tarefas da sua semana como um todo, cara. Ter um backlog, que é o porto seguro. Segundo, priorizar. E terceiro, fazer uma revisão constante disso. Porque terminou o dia, você fez o quê? Você trabalhou. Então, consequentemente, o que está no seu backlog na lista priorizada, que às vezes pode até ser tá? No Asana ele facilita bastante isso, porque você separa em clusters, né? Em pastas, como se fosse. Facilita demais, cara. Dá o check no que foi e resto, cara, 5 minutos você consegue organizar o que vai ser feito pra semana que vem ou pra amanhã, seja no domingo ou seja no final de uma noite, entendeu? Animal. E você consegue seguir isso, tipo... Cara... Às vezes acumula... Graças a Deus eu venho conseguindo seguir isso bastante. Legal. É óbvio que não é perfeito como parece aqui. Sim. Mas nem de perto é perfeito como parece, cara. Mas você tá no trânsito, assim, você lembra de... Você tem um insight ali animal e você fala, cara... O que eu faço? Cara, se eu mostrar agora pra você... Grupo de WhatsApp? Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, cara. Pô, e fixado. A gente é igualzinho, cara. O que aconteceu? Aqui, ó, Digo Pelemos, tá vendo? É o primeiro, cara. Então apareceu qualquer coisa, eu gravo um áudio no grupo de WhatsApp comigo mesmo. Depois você tira e passa pro você. Por quê? Porque eu abro o WhatsApp, tá fixado no topo, o meu lá e vai aparecer um áudio meu pra mim mesmo. A primeira coisa que eu falo é olhar aquilo lá e jogo pro Asana. E normalmente eu tô dirigindo, né? É pior ainda pra mim se eu tô no passageiro, porque eu não consigo mexer no celular quando eu tô de passageiro no carro, eu fico enjoado. Então, assim, Uber e tudo mais é o horário pra eu ouvir um podcast, sabe? Mas como que eu faço quando eu tô no carro, quando eu tô numa correria, cara? Acontece às vezes numa reunião, eu tô numa reunião, cara, depende do momento, você não vai abrir o Asana pra colocar alguma coisa lá. Saiu algumas coisas, eu faço uma pauta, ou escrevo um caderno, ou escrevo um post-it, mas a primeira coisa que eu faço é pegar isso e jogar pro meu Asana, cara. Então, assim, eu sou um cara que eu aprendi a ser muito disciplinado com isso, porque eu errei demais, cara. Eu tinha post-it colado em tudo quanto é lugar. Mais do que isso, eu achava que post-it era legal, que é bonitinho, inovador. Eu trabalhei na 3M, eu era clubista com isso, né? Agora você olha assim e você fala, porra, velho, post-it assim, ele só enfeita de longe, mas atrapalha mais do que tudo na organização, cara. O que eu tenho hoje, se eu abrir meu computador aqui, é um post-it que ele tá do lado da minha câmera, e que ele me tem um recado meio que motivacional. Só. De resto, segue o jogo. Que da hora. E vivendo nesse mundo de startups, né? Tendo muito contato com essa galera, inovação. O que você sente, assim, que para essa galera que tá começando, que tá chegando, que vai gerar mais leverage para eles? É soft skill? É técnica? O que você traz pra gente, assim? Mais hard skills, né? Entrando no mundo do empreendedorismo, principalmente. Perfeito. Cara, eu vou te falar assim... Eu sou apaixonado nesse tema de people skills, tá? Apaixonado. Mas eu acredito que ele seja complementar a mais uma série de coisas mais técnicas. Então, se ser um bom comunicador, ótimo. Se ser uma pessoa que lida bem com outras pessoas, maravilhoso. Perfeito. Você conseguir se organizar bem, ter uma gestão emocional legal e, cara, a ansiedade é uma coisa que tá sob controle porque eu sei lidar com isso. Autocobrança, eu consigo olhar pro lado e ver um cara andando mais rápido que eu e não me impactar com aquilo. Ótimo. Mas assim, quando a gente fala de empreendedorismo como um todo, cara, primeiro lugar para mim que tem que vir disparado, é uma coisa que eu vejo muito nas startups com quem a gente trabalha, é uma parte muito mais execução. Muito mais execução. Sim. É assim, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com 2 caras que são baita referências para mim no mundo de startups e venture capital. Eu vou falar o nome deles aqui, porque são 2 caras que eu acho que valem ser citados e tem muito conteúdo nas redes sociais. Perfeito. Um deles é o Carlos Pessoa Filho, que ele é hoje o General Partner da GD Investimentos e da GP Investimentos e G2D Investimentos. E outro é o Edson Rigonati, que é o founder ali da Astela Investimentos, que são 2 dos principais fundos de Venture Capital do Brasil. Esses 2 caras, eles falam assim, eu já ouvi de conversas com esses caras que eles falam assim, se eu estou analisando um empreendedor e é uma pessoa que possivelmente eu posso investir nessa pessoa, a primeira coisa que eu olho, o Carlinhos Pessoa falou assim, a primeira coisa que eu olho é se esse cara é um maníaco. Então, tipo assim, olha o nível de palavra que o cara usa para capacidade de execução dessa pessoa. E o Edson falou assim, a primeira coisa que eu olho é se as pessoas são um super-herói. Foram conversas diferentes, mas olha o nível da palavra que eles usam para a pessoa que é um empreendedor. Principalmente para a pessoa que está entrando no mundo de startup
que tá... O empreendedorismo, se você parar para pensar, é uma loucura. Principalmente no nosso caso, porque você nossos tá pais saindo de uma puta de uma segurança 100%. Para mundo testar incerto. um negócio, uma incerteza absurda, constante. Não é lógico. Russa que você acha que você vai conquistar o mundo e depois você tá fudido. E, desculpa a palavra, mas enfim. Mas não, claro. Então, assim, esse nível de palavra, cara, da capacidade de execução das pessoas, para mim é disparado a primeira coisa que todo mundo deveria ter. E aí é por isso que existem aqueles clichês dos conselhos de fazer o que você ama, né? É meio que isso. Eu acho que até mais do que fazer o que você ama, eu iria muito para seguir o que a curiosidade... seguir a sua curiosidade, o que a sua curiosidade fala, sabe? Perfeito. O que você gosta de estudar? O que você gosta de ler? Cara, naturalmente, nesse caminho aí, vai ter alguma coisa que você vai seguir que vai ser fácil trabalhar. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu te falar para aprender sobre marketing 6.0 que o Kotler vai lançar mês que vem, ano que vem, do que falar para você estudar sobre engenharia em alemão, porque isso pode ajudar, tem um conceito lá, sei lá, sabe? Sim. Então, assim, se tem alguma coisa que você gosta bastante, segue sua curiosidade, isso vai ajudar demais. Então, para mim, dentro do empreendedorismo, cara, a primeira coisa que eu falaria é essa capacidade de execução, né? Eu acho que a vontade, quando você fala com os empreendedores, ela é palpável, ela é tangível. Você sente ela quase que sentada aqui do lado. Porque quando ela não tá, é claro, é fácil de perceber. Agora, quando ela tá, você fala, caramba, você sente uma aura diferente assim. Da hora. E isso dos empreendedores, cara, é disparado o que mais guia a conversa que a gente pode ter com eles, assim, cara, eu consigo te ajudar mesmo. Porque do contrário, você vai ter um monte de orientação por uma coisa que nem você está executando muito bem. Então, eu traria isso em primeiro lugar e eu colocaria as people skills como complementares. Eu acho que elas são como se fosse o turbo, cara. Porque se você for colocar ali, vamos lá, vamos pegar um empreendedor que tem essa puta parte de execução forte, o cara tá na pegada, não sei o quê, só que você vai falar que é um cara que primeiro ele não se organiza e não se planeja bem, ele é um cara que ele fica com essa ansiedade altíssima e às vezes isso impacta um pouco a capacidade de execução dele no médio pro longo prazo, e é um cara que não sabe lidar bem com os outros, ele sai atropelando todo mundo, fala do jeito que é, foda-se, não foi isso que eu quis dizer. Perfeito. E assim, cara, vai atrapalhar. Então, eu considero primeiro essa parte de execução como essencial, não dá para descartar. E essa parte, assim, não vou falar que é descartável essa parte de people skills, mas eu enxergo ela como secundária, como complementar a essa primeira. Sim. As duas precisam vir juntas para potencializar isso ao máximo, cara. Sim, enquanto você falava, eu fiquei pensando, elas até estão conectadas, né, de certa forma. Demais. Porque, no meu entendimento, né, claro que não entra no mundo do empreendedorismo, mas cara, as pessoas vêm por hard skills e vão por soft skills. Elas vão embora por soft skills sempre. Pela ausência delas, né? A ausência delas. Perfeito. Então, assim, mercado super aquecido, cara, a galera recebendo proposta dia... Mas, assim, como que você se comporta no dia a dia? E sinto muita falta disso, porque o cara tá pensando em fazer... Cara, eu tô pensando em fazer um MBA, eu tô pensando em fazer uma especialização, fazer um curso de SEO, de programação. São raros casos que o cara chega pra mim e fala, cara, eu quero fazer um curso de, sei lá, psicologia. Voltado pra essa área. Autoconhecimento. É muito difícil de ter. Existe um tabu dentro disso também. Você vai falar de 100%. autoconhecimento é o que é? Aquele negócio de abraçar a árvore, esses trem assim. Você fala, pelo amor de Deus. Sim, exatamente. Mas tem uma parte ali, cara, que faz... Eu sou assim, eu sou uma prova viva disso, absurdo. É óbvio que o meu caso ele não pode servir como base para todo mundo, mas cada vez mais quando eu converso com pessoas, quando eu vou falando com pessoas que eu admiro, com profissionais, eu venho falando assim, cara, eu passei por um processo desse. Sim. Isso foi incrível para mim. Então, assim, eu era um cara muito impulsivo, Fabrício. Muito. Assim, eu respondia na lata, eu não tava nem aí pra nada, eu era briguento, sabe? Sim. E isso na escola. Se tiver amigo meu da escola vendo podcast, vai ter. A Vitória. Pergunta pra Vitória, a Vitória Tellini. A Vitória, cara, estudou comigo desde a primeira série. A minha amiga mais antiga, estudou comigo desde a primeira série. Pergunta pra ela quem que eu era na escola, cara. Eu era um cara que briguei com ela por coisa besta, sabe? No futebol, sabe umas coisas assim que você... Então, assim, ao longo do tempo, essa parte de autoconhecimento, cara, foi uma das coisas que mais... Por incrível que pareça, foi uma das coisas que para mim mais fez a diferença. Falando de um exercício rápido aqui de algumas coisas que eu pararia, que eu paro hoje para pensar com constância e que eu falaria para todo mundo que estiver ouvindo assim para começar a fazer cada vez mais. Quais são as coisas que mais te geram ansiedade? Quais são as pessoas, os momentos em que isso acontece, os assuntos com os quais isso acontece? Saber responder isso no detalhe. Não só para ansiedade, mas para autocobrança, para... sei lá, para tristeza, para o que te incomoda mais, né? Saber responder isso é uma coisa que, assim, ninguém para fazer.
É comum eu chegar e perguntar assim, cara, o que te traz ansiedade? A pessoa fala assim, trabalho. Você tá brincando, né, cara? Seja muito mais específico na sua conversa. Porque se você falar trabalho, pode ser uma coisa aqui nesse espectro, como no outro lado completamente. Deslocamento no trabalho, então, as pessoas, sozinho. As pessoas não param para realmente fazer esse exercício e conseguir Dissecar, responder isso da né? maneira mais específica possível, que é dissecar literalmente isso. Isso é definitivamente o que vai fazer a diferença. Por quê? Voltando naqueles 4 pilares dos people skills lá, se você sabe primeiro o self-awareness, se você sabe primeiro o que é, você pode caminhar para o self-management, que aí entram as técnicas, a gestão emocional como um todo e por aí vai. Perfeito. Então, disparado, essa é a principal pergunta que eu recomendaria qualquer pessoa fazer sempre. E a segunda principal pergunta é assim, chega no final de uma semana, simples, se responde assim, o que eu poderia ter feito que faria a minha semana melhor e o que eu fiz que fez essa semana boa e que eu consigo continuar fazendo isso na semana que vem. Cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso, obviamente de alguma maneira diferente, né? Não precisa ser dessa maneira, de uma maneira específica, mas que param para ter esse nível constante de dissecar o que está acontecendo no dia a dia. De se auto-observar, né? Porque o cara tá tão... A gente faz essa reflexão semanal. Tem pessoas que respondem sempre a mesma coisa. Passa direto. Por quê? Porque não para pra pensar, às vezes, cara. Coisa básica, na maioria, né? E faz falta. E assim, não dá pra julgar quem não para pra pensar. Putz, não para pra pensar. É que assim, acontece muita coisa. Sim. A vida é corrida demais, cara. Sim. A vida hoje é corrida demais. As pessoas nem percebem que o tempo passa. Sim. Então, se a gente não tiver esse momento de fora d'água, respirar para depois voltar... Putz, cara, são aí que você ouve as histórias de passa 3, 4, 10, não sei quantos anos, a pessoa que fala, depois que eu acordei pra vida, você fala, não é possível. Pronto, é porque ela nunca nem ouviu alguém falar pra ela tirar a cabeça pra fora da água e pensar, dissecar esse tipo de coisa. Sim, perfeito. E, cara, pra gente se encaminhar aqui pro final, papo excelente, daria pra gente ficar horas e horas ficando, quem sabe no tema V2, mas eu sempre costumo trazer alguma pergunta. Quando você está numa posição de liderança e influência de várias pessoas, surgem muitas perguntas. Surgem perguntas que às vezes a gente não sabe responder. Perfeito. E eu tenho muita humildade de saber que eu sei muito pouco, o mínimo. Então, essas perguntas ficam ressoando dentro de mim e eu trago ela para as pessoas que eu gosto, que eu respeito, que eu admiro, para que o meu processo de construir uma resposta para algo que eu não tenho. Então, eu vou ouvir um empreendedor, eu vou ouvir um professor para chegar na minha decisão final. E a pergunta vem num case, assim, né? Uma vivência prática. Cara, um líder jovem, uma pessoa que foi alçada numa posição de liderança jovem e entrou numa equipe já existente. Então, ela tem aí 2 estigmas, né? A idade e ter chegado depois. Como que, na sua visão, claro, né, não tem certo e errado, eu quero ouvir porque é assim que eu construo meu processo decisório, mas o que essa pessoa faz para ser respeitada dentro de um time? O seu entendimento. Cara, uma boa pergunta. Eu longe de querer dar uma resposta, eu acho que assim, eu vou te contar uma experiência que eu passei na prática, que é exatamente essa. Tá cheio de coincidências esse episódio, isso é legal. Né, eu passei literalmente por isso quando eu entrei na BRF, cara. Porque quando eu tava na 3M, eu tava em Key Account, né? Então eu não tinha um time. Eu lidava diretamente com um comprador, que era o comprador oficial da 3M para aquelas empresas que eu comentei, o DPSP, Walmart, Onofre, Extra Farma. Então, eu lidava com essa pessoa. Era um negócio muito mais simples e eu tinha o aval de ter o meu gerente do lado, que era um cara que eu trazia sempre, porque eu falei, eu vou absorver tudo que eu puder desse cara e aprender. Quando eu saí da 3M, e aprendi bastante, né? Mas quando eu saí da 3M, desse perfil, para ir para a BRF, eu entrei lá para literalmente, se não me engano, eram 12 vendedores que atendiam a quase 70 cidades, de Campinas a Mococa, e o meu trabalho era eu e o Sandeirinho da BRF lá acompanhar cada um desses caras. Eu vivia assim, na estrada, acompanhando cada um desses caras, cada dia numa cidade diferente, para ajudá-los de alguma maneira a vender melhor. Perfeito. Passei exatamente por esse cenário, Fabrício. Vou entrar no detalhe disso, cara. Então, assim, eu comentei com você, já tive cliente que falou assim, você quer o que aqui, moleque? Uhum. Já tive cliente que eu estiquei a mão, o cara ficou olhando pra mim assim, virou a cara e voltou a falar com o vendedor. Já tive muito disso daí, cara. E eu, particularmente, quando eu entrei na BRF, eu apanhei bastante, cara, porque eu não sabia como liderar pessoas exatamente. E literalmente, cara, eu comecei a tentar repetir o que os meus pares faziam. E para mim isso não era o mais legal. E eu aprendi na prática apanhando, porque eu já tive vendedor do meu time, que assim, eu era o chefe dele, né? Essa palavra tá ficando antiquada, mas eu era o chefe dele. E o cara chegava e falava pra mim, Rodrigo, você acabou de entrar aqui, cara.
Você tem 26, 27 anos, eu tenho aqui, 13 que eu tô vendendo estrada. presunto, salame. Eu sei fazer isso, cara. Você Deixa vem comigo. aqui. O cara chega e fala, deixa comigo. E assim, você faz o que nessa hora? Um tapa na cara, Pô, né? puta tapa na cara. Então, eu já tive situação assim que eu falei, cara, desculpa, eu não tô aqui para atrapalhar. Vamos lá, vou acompanhar você e depois eu faço as minhas considerações, depois a gente bate um papo, conta comigo. Finge que eu não tô aqui, me desculpa. Toca aí, você sabe fazer melhor que eu. Assume, aceita. Humildade. Né, humildade e vai. E aí, ao longo do tempo, cara, eu tive essa dificuldade. Por quê? Era uma equipe já formada, mais do que isso, era uma equipe que era supervisionada por uma pessoa, por várias outras pessoas que tinham um turnover alto ali, então não tinha isso de cultura bem definido, não tinha. E eu era um moleque de tudo para gerenciar essa equipe. E ao longo do tempo, cara, eu comecei a construir a confiança dessas pessoas. Só que eu comecei, e aí eu corro o risco de ser repetitivo, mas eu comecei a fazer isso ouvindo mais eles. Porque quando eu te falei lá de ouvir mais as pessoas, de entender, cara, eu já tava assim, como que eu posso te ajudar? Qual que é o seu problema? Mais do que isso, eu ia no carro com eles. Então, isso é uma mudança que eu fiz que foi bem legal. Em vez de eu ir sempre com o meu carro, encontrar eles lá, encontrava o cara, deixava animal, e entrava cara. no carro com o cara. Aí na hora que eu entrava, parecia que era o divã, né? Porque eu tava ali só como orelha, eu tava só ouvindo tudo, ouvido, e o cara falava tudo que ele queria. E eu comecei a perceber ao longo do tempo que muitos dos caras, eles reclamavam sobre o tal do RVV, que era a remuneração variável de vendas. E, putz, cara, porque não tá dando certo? E o varejo, cara, era sofrido, assim. Pra te falar do nível de problema que eu tinha, eu como supervisor de vendas, eu tinha um supervisor de atacado que vendia para o cliente dele mais barato do que o meu cliente, do que o meu vendedor vendia para ele. Por quê? Porque o meu gerente colocava grana para esse cara mais do que para mim. E eu cheguei a montar um dossiê pro meu chefe falando assim, a gente tá brigando para ver quem vende mais barato entre nós. Você consegue entender? Ainda se fosse com a concorrência, pô. Apanhei do meu chefe ainda por causa dessa. Ele falou, a gente tem que vender volume e segue o jogo. Mas essa é outra história, para um outro dia. Mas comecei a ouvir os caras falando de remuneração variável, entrando no carro junto com eles, ouvindo, até que chegou um momento que eu entendi um pouco mais de realmente o que esses caras estavam interessados. Empatia quase. Total, exercício total de empatia. Eles estavam interessados só em ganhar um pouquinho mais ao final do mês, porque a variável deles estava baixo. Então, aí eu comecei, o que foi o meu papel ali como supervisor, como coach, como mentor deles ali naquela hora? Deixa eu entender como que funciona a sua remuneração variável, deixa eu entender o que está sendo feito. E aí, cara, tradicionalmente nessas empresas, você vai falar de Ambev, você vai falar de BRF. Ambev eu não passei por lá, mas eu imagino que seja muito parecido. Porque quando eu entrei na BRF, tinha muita gente que saiu da Ambev para lá, que ditou um pouco dessa cultura mais agressiva. Mas lá, o pessoal era muito voltado para venda em volume. Quantas caixas, quantos quilos você vendeu no final do mês? E isso era exaltado. Só que a remuneração do cara, percentualmente, eu não lembro exatamente quanto, mas sei lá, 40% da remuneração dele era volume. Só que tinha todos os outros 60% que eram coisas menores. Então era assim, positivação de ponto de venda 5, 10%. O que é positivação? É você vender pelo menos um pedido mínimo em X pontos da sua base. Os caras não estavam olhando para isso. Se você for olhar para volume. Novos produtos, você vai colocar novos produtos em alguns clientes, cara, você fala, putz, cara, os novos produtos, ninguém nem olha pro tal dos salamitos que estava sendo lançado. Você vai falar de, sei lá, tinha um outro item lá que era rentabilidade. Então, assim, ninguém nem olhava pro salame para vender, porque o salame ele é uma caixa menor, só que ele tem uma rentabilidade absurda, então estava pouco trabalhado, peito de peru, peito de frango, algumas outras coisas assim. E aí o que eu comecei a fazer foi entender como que a remuneração variável deles era composta, entender quais eram, literalmente, as cagadas que eles deixavam de lado. E aí, cara, na hora que eu olhei isso, assim, era mato alto. Qualquer machadada é uma melhoria fácil. E aí, cara, eu comecei a ajudar alguns deles assim, e foi assim que eu comecei a ganhar a confiança dos caras. Em resumo, porque primeiro eu entendi o que era importante para eles, ouvi e usei o que eu conhecia. Usei o que eu conhecia ali de conseguir mexer num Excel, uma coisa relativamente simples, que eles às vezes não sabiam da melhor maneira, pelo menos naquela época, e que precisavam de ajuda com isso. Então, nisso, eu consegui ganhar a confiança dos caras ao longo do tempo. Então, para mim, cara, acho que eu responderia dessa maneira como uma experiência real que eu vivi, porque é assim, cara, mas eu consigo ver claramente algumas outras dificuldades de lidar com pessoas mais velhas e... De início, cara, pensando aqui, eu não sei se eu fugiria dessa resposta que eu te dei agora, que é ouvir muito e ser o máximo transparente possível, entendendo como que você pode ser complementar àquilo, como que você pode ajudar aquilo lá. Boa. Então essa foi a experiência que eu tive, cara. Vai agregar no meu livro de respostas aqui. Boa. Depois você me conta outra. Show. Legal.
Cara, obrigado. Queria deixar aí aberto o finalzinho para você também trazer os seus contatos, contar um pouco mais, né, das suas redes, do seu conteúdo, do negócio que você está envolvido. Então, fica aberto aí para você fazer seu pitch aí. Boa, bacana, cara. Bom, vamos lá. Acho que antes de falar de mim, a gente falou tanto de link, de MI5 aqui, eu queria só compartilhar com vocês aí o @, do Instagram e de todas as outras redes sociais. Então, @link_SB, S de School of Business, né? SB. Lá, e o @ é MI5 Startups. MI5 é MI5, não sei se vai dar para ver de onde vocês estão aí, mas MI5 Startups. Essas são as duas empresas das quais a gente falou aqui praticamente o tempo todo. O @ Escola Zax ainda existe, mas está desativado. Né? E o meu pessoal é @Digo P. Lemos. Então, Digo é apelido de Rodrigo, P de Piffer Lemos. Digo Plemos fica. Esse é o meu perfil. Eu tento sempre que possível falar. Eu falo lá que eu falo de tudo que eu queria ter aprendido antes na vida. Pode ter certeza que o que eu vou falar lá sempre assim é com muito senso crítico. Eu tenho uma newsletter bem legal que eu adoro escrever, é um hobby para mim. Tá com uns 1.200 inscritos lá, que a turma tá sempre acompanhando, chama Menos Errado. Porque eu acredito que, cara, a melhor maneira de melhorar, principalmente pra gente hoje, é aprender a errar um pouco menos que ontem. Por isso que eu falei, inclusive, de reflexões, de olhar para trás e por aí vai. Então, essa newsletter tá no meu perfil, então vai no Digo Pelemos, né, o @Digo Pelemos, e vai no link na bio, vai estar lá a newsletter. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma leitura fácil, rápida. E, enfim, a gente fala bastante sobre esses temas que a gente falou aqui no dia todo. Se vocês tiverem algum interesse no tema de empreendedorismo como um todo, a Link com certeza pode ajudar. Depois entrem lá, a gente tem uma graduação, mas tem também um outro programa que é o MBE. Né, que é um programa super legal. A gente está fechando a última turma agora, acho que já fechou, na verdade. Mas mais do que tudo, é um ambiente incrível, cara. É um ambiente incrível e, assim, eu aproveito para dizer isso daqui também, Fabrício, aqui. Um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida foi esse, cara. De buscar ambientes onde eu tô realmente aprendendo sempre. Isso foi para mim disparado, life changer, assim, total. E a Link é um desses lugares. Então, contem bastante comigo. Eu sou um cara super aberto em redes sociais. Qualquer dúvida é só mandar aí. Faço questão de ajudar no que eu puder. E que todo mundo que esteja aqui, que de alguma maneira queira aprender mais, sejam bastante curiosos. Porque seguindo essa nossa curiosidade que as coisas vão andando bastante. Pelo menos foi assim que funcionou pra mim. Eu vejo muita gente ao redor funcionando assim. Cara. Boa, super obrigado pelo convite, cara. Imagina. Obrigado você. É isso, até uma próxima. Valeu. Até, pessoal. Obrigado. Tchau.